Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Se você acaba de se decidir pela adoção para ter filhos, aqui eu darei algumas informações iniciais muito importantes. Vamos ver algumas das regras previstas em lei que você deve conhecer se quiser adotar. Uma adoção só pode ser concedida se representar para a criança ou adolescente adotando real vantagem e fundar-se em motivo legítimo. Se o pedido de adoção for uma tentativa de conseguir adotar uma criança violando as leis do nosso país, por exemplo, não será acolhido o pedido de adoção. E essa adoção vai ser negada pelo Poder Judiciário. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que podem adotar os maiores de 18 anos, independentemente do estado civil. Mas, todavia, não podem adotar quem for ascendente ou irmão da criança ou do adolescente que se pretende adotar. Duas pessoas podem adotar juntas, mas devem ser um casal. Ou seja, devem ser casados ou viverem em união estável, comprovada a estabilidade da relação. Não importa se são dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher. Se uma pessoa é casada, ela não poderá adotar sozinha. Se ela for casada ou viver em união estável, ela não vai poder adotar sozinha. Ela deve adotar como casal. Se só um do casal quiser adotar, o casal em si não vai poder adotar. Por quê? Porque a criança vai viver na casa junto com o casal. Então, por isso, ambos devem querer adotar aquela criança. A lei também prevê que deve existir entre adotante e adotado a diferença de idade mínima de 16 anos. A jurisprudência até vem aceitando diferenças inferiores a essa legalmente prevista, desde que o casal cumpra, pelo menos um membro do casal cumpra a regra dos 16 anos de diferença. Então, se eu tenho um casal que quer adotar uma criança, sendo que um deles tem menos do que 18 anos de diferença, isso vai ser possível se o outro membro do casal estiver cumprindo a regra dos 16 anos. Desde que o estágio de convivência, com a concessão da guarda provisória para fins de adoção, tenha sido concedida durante a constância do casamento ou da união estável, os divorciados, os judicialmente separados e os ex-companheiros de união estável podem adotar conjuntamente. Mas isso só vai ser autorizado caso tenham concordado sobre a guarda, a pensão alimentícia e qual vai ser o regime de visitas. Outro requisito para que a adoção por casal separado seja possível é de que a criança ou adolescente adotando tenha verdadeiro, comprovado nos autos do processo, vínculo de afinidade e afetividade com aquele que não vai, com o qual a criança ou adolescente não vai morar. No caso de uma separação, ou se a criança ficar com um dos adotantes e o outro quiser continuar a adoção dela, tem que comprovar que há esse vínculo de afeto e de afinidade entre o adotando e o adotante. No Brasil, só pode adotar quem estiver previamente habilitado, tá? Ou seja, você tem que ter passado por um processo judicial chamado processo de habilitação para a adoção nacional. O processo de habilitação, nesse processo de habilitação, você vai apresentar muitos documentos, vários documentos, tá? Que comprovem a sua condição financeira, afetiva, jurídica, tá? Para exercer o que a gente chama de parentalidade responsável através da adoção. Você vai apresentar, por exemplo, o atestado de sanidade física e mental, que deve ser assinado por um médico. Para isso, você pode até pedir a emissão desse atestado para algum médico que faça o seu acompanhamento habitual, né? Por exemplo, mulheres vão todo ano no ginecologista, tá? E, de regra, esse ginecologista acompanha essa mulher por muitos anos. Pode ser, então, pedido para esse ginecologista o atestado de sanidade física e mental, tá bom? Se você não tem um médico
esteja habituado com você, te conheça, talvez esse médico exija uma bateria de exame, pode ser que ele queira que você vá várias vezes conversar com ele, né, marcar algumas consultas antes de dar esse atestado, isso é normal. É possível ainda você solicitar isso à rede pública, né, através do SUS, mas também aí o médico, se não te conhecer, ele vai pedir que você vá várias vezes lá, que você passe por uma bateria de exames antes de dar esse atestado de sanidade física e mental. Bom, quem ainda quer adotar, terá ainda que juntar a chamada certidão de antecedentes criminais. O que é essa certidão de antecedentes criminais? É uma certidão que mostra que tipo de processos crimes você já respondeu, tá? E agora, veja, para que serve isso? Para o juiz poder averiguar, por exemplo, se você já praticou algum crime contra criança, contra algum familiar próximo seu, né? E se você realmente tiver praticado crimes violentos, o juiz pode chegar à conclusão de que você não está apto para ser pai ou mãe de uma criança pela via da adoção. Veja, condenações por crimes violentos, por exemplo, em que há violência contra a pessoa, tá? Pode demonstrar que você é uma pessoa violenta. E isso pode te impedir de se habilitar para adotar uma criança, porque filho dá trabalho. Então, se você já respondeu processo crime foi condenado por crimes violentos, principalmente crimes contra a criança ou contra familiares, isso pode levar ao indeferimento do seu pedido de habilitação. Outro documento, tá, solicitado é a certidão negativa de distribuição civil. Por ela, o juiz vai verificar se você não foi réu, ou ré, né, réu, em algum processo, por exemplo, de guarda, onde haja alegação de alienação parental, né? Se você foi comprovado ali que você praticou alienação parental, pode ser que isso te demonstre para o juiz que você não é capaz do exercício de uma parentalidade responsável, tá? Se você, por exemplo, tem várias execuções de alimento contra você, se você tem filhos que você está sendo executado porque não paga a pensão alimentícia, isso daí demonstra que se você tiver mais filhos, pode ser que isso pode acontecer, tá? Uma ação de investigação de paternidade, onde foi reconhecida a paternidade, que você tenha recusado. Então, isso tudo, tá? Ou até uma ação de destituição do poder familiar contra você. Imagine que você tenha sido destituído do poder familiar de um filho, e agora você quer adotar, o juiz pode levar isso como uma comprovação de que você não é capaz, pelo menos nesse momento, de ser pai pela via da adoção. Caso você também tenha tido, por exemplo, ações de execução comuns, né? Aquelas ações de execução porque você não pagou alguma conta em alguma loja, esse tipo de coisa, isso também é importante para o juiz, até para mostrar se você tem controle sobre as suas finanças. Tá? Por quê? Porque filho custa, filho onera financeiramente qualquer família. Então, se você não está dando conta de administrar a sua parte financeira, né, a sua vida financeira, sem a chegada de um filho, imagine a hora que você receber esse filho em casa, né, um filho por via da adoção em casa. Pode ser que você se desestruture financeiramente ainda mais. Então, é para isso que servem essas certidões, tá? É claro que você também vai apresentar para o juiz, né, documentos pessoais, como RG, CPF, certidão de casamento, essa tem que ser atualizada, tá? Até por 6 meses, né? Normalmente as varas pedem que você tenha uma certidão de casamento atualizada há no mínimo 6 meses, tá bom? Também declaração de união estável, se você viver em união estável. A sua configuração familiar também é importante no processo de habilitação, pessoal. Por quê? Porque imagine, se você mora com pais, avós, outros filhos, enteados, sobrinhos, tá? Então, se você mora numa casa onde, além de você, existam outras pessoas, além do seu cônjuge, do seu companheiro, né? Todos eles devem estar cientes do seu projeto adotivo. Tá? Tanto é que eles vão ser entrevistados também durante os estudos psicossociais que vão ser feitos no seu processo de habilitação. É até por isso que você não deve guardar sigilo dos familiares mais próximos de que você tem a intenção de adotar filhos
tá? Então, se você quer filhos pela via de adoção e outras pessoas moram com você na sua casa, então essas pessoas têm que estar cientes deste seu projeto adotivo. Feito o pedido de habilitação, juntado todos esses documentos e quais outros se o juiz solicitar, ele vai mandar que sejam feitas sejam feitos estudos psicossociais. Vão ser entrevistas, avaliações feitas pela equipe técnica judiciária, composta por psicólogos e assistentes sociais, tá? Esses psicólogos e assistentes sociais irão fazer entrevistas com vocês, podem até aplicar testes em vocês, tá? Não só, falo vocês se for casal, tá? E também, se houver mais pessoas morando com vocês, essas pessoas também serão entrevistadas. Então, não é apenas você, seu companheiro ou companheira, que vai passar pelo estudo psicossocial. Também outros filhos que moram com vocês, enteados que moram com vocês, pais que moram com vocês, avós que moram com vocês, tios, qualquer parente que resida com você, ele também participará das entrevistas. Eles também serão entrevistados. Olha, e vão ser várias entrevistas, tá? Vamos ter uma entrevista em grupo, ou seja, se você é um casal, casal junto, depois vão ser feitas entrevistas individuais para cada um, pode haver mais de uma entrevista em grupo, mais de uma entrevista individual, tá? E eu já aviso, algumas perguntas podem ser bem difíceis, perguntas que podem mexer, sabe, com vocês, mas elas são fundamentais para se identificar qual é o seu verdadeiro motivo para estar querendo adotar. Você precisa reconhecer os motivos para adoção. Por exemplo, a equipe judiciária vai querer saber se você está adotando porque para pagar uma promessa, se você está adotando porque você perdeu um filho e quer, vamos dizer assim, você precisa de um filho no lugar deste que você perdeu, se você e seu marido ou sua esposa estão vivendo um momento de crise conjugal, vocês querem um filho para ver se consegue melhorar a relação, tá? Então, tudo isso vai ser investigado. E a equipe técnica tem como saber quando há mentira. Então, não minta, seja transparente, fale a verdade, sinta-se à vontade para contar tudo o que for relevante e lhe for perguntado. Por exemplo, a perda de um filho, a descoberta de uma infertilidade, se isso for recente, isso é motivo para a suspensão da habilitação. Ou seja, sem viver o luto da perda do filho, sem viver o luto da perda da fertilidade que você achava que tinha, você não pode adotar, tá? Você ainda precisa passar pelo luto, vencer essa fase de luto e aí sim voltar com um novo processo de habilitação para entrar na fila de adoção, tá bom? Assim, a equipe técnica pode ser contra a sua habilitação neste momento de vida que você está vivendo, tá bom? E isso não deve ser para você o motivo para você desistir do projeto adotivo. É sim uma prova de que a adoção deve ser um projeto cujo resultado não seja resultado apenas de um sofrimento que você esteja vivendo nesse momento. Adotar é ter filho, e filho é para sempre, ok? O ideal é que você, assim que comece a pensar em adoção, você já comece a participar de grupos de apoio à adoção. Os grupos de apoio à adoção podem ser presenciais e virtuais, tá? Os grupos de apoio à adoção são importantes para quem pretende adotar. Por quê? Porque ali você vai conviver com questões que envolvem a adoção de forma direta. Você vai conviver com outras pessoas que estão como você pensando em adotar. Você vai conviver com pessoas que já estão em processo de habilitação. Você vai conviver com quem já está na fila de adoção, está lá naquela angustiante espera pela chegada do filho. Tá? Você vai conversar até ter oportunidade de trocar ideias, conversar e ouvir relatos de pessoas que já estão com seus filhos em casa, alguns recentes, alguns já há anos com os filhos em casa. E essa convivência é importantíssima, até para você avaliar se a adoção é para você, se é isso mesmo que você quer e se você está preparado para isso, tá bom? E ter filhos para adoção é uma via linda de parentalidade. Ainda ótimos grupos virtuais. O que no grupo virtual, de regra, acontece? Nos grupos virtuais se coloca para você textos curtos, para você ler, textos que tragam a discussão, tragam a reflexão sobre determinados temas. Né? Por exemplo, estou em processo de habilitação e a equipe técnica foi contra.
né? Estou me sentindo muito mal. O que vocês acham disso? Algumas pessoas vão vir falar para você na discussão, olha, eu também tive a minha habilitação indefinida, mas eu fiz terapia durante aí um ano, aí eu voltei dei início a um novo processo de habilitação, e olha que legal, estou na fila já, então força, persevere, lute, tá? Então veja, essa discussão é importante, é ali que você vai ter esse contato, ok? Agora, além dos grupos virtuais, que estão ali 24 horas por dia e todos os dias da semana disponível, sempre vai ter alguém ali para te ouvir, para bater um papo com você, é importante também que você participe de um grupo de apoio à adoção presencial. Por quê? Porque no presencial você está ali tete a tete conversando com pessoas do universo da adoção. Tá? Tente, então, frequentar pelo menos um grupo de apoio à adoção presencial e pelo menos um grupo de apoio à adoção virtual, tá? Porque eles são experiências diferentes e ambas são importantes para a sua preparação para a adoção. E olha, os grupos de apoio à adoção presenciais fazem encontro 1, 2 vezes por mês, no máximo. Isso é importante. Essa convivência é importante para você. E o grupo virtual é bom porque ele está 24 horas por dia funcionando. Desse jeito, você vai se beneficiar dos dois espaços, que são muito férteis em aprendizagem, em convivência, tá? Olha, o processo de adoção, desde a propositura, desde que você apresenta os documentos, até que o juiz dê a sentença falando você está habilitado, tá? Pode levar, no mínimo, 1 ano. Às vezes, raramente acontece de haver o processo terminar antes de 1 ano, tá? Com uma sentença de procedência do seu pedido de habilitação. Mas, tá? Não é raro passar de 2 anos. Você tem que estar preparado para essa demora, tá? Bom, dependendo do que as equipes técnicas constataram na sua entrevista, nas suas avaliações, pode ser que haja a suspensão da sua habilitação por alguns meses, até por 1 ano, tá bom? Para que você tenha tempo para fazer terapias, para você analisar em terapia, em grupos de apoio à adoção, quais são as suas reais motivações neste momento para tentar querer um filho pela via da adoção. Não se ressinta se o seu processo for suspenso, para que você frequente, por exemplo, um bom grupo de apoio à adoção por alguns meses, ou até para que você faça terapia durante esse período. Entenda que isso só irá te ajudar a ter certeza da sua escolha e para te preparar para ser um melhor pai, uma melhor mãe que aquela criança que vai chegar merece. O processo de habilitação, em tese, não precisa de contratação de advogado, tá? Em tese. Todavia, é importante que você já tenha o nome e o contato de um bom advogado na área, na sua agenda, tá? Porque qualquer eventualidade, qualquer problema que surja, você já sabe quem procurar, você não vai perder tempo procurando um advogado, tá bom? Proposta habilitação, o importante é que você peça a senha de acesso e o número do seu processo de habilitação, para você, através da internet, para você poder acompanhar o andamento desse processo. 1 vez por semana, você deve acessar e verificar o que está acontecendo no seu processo de habilitação. Lembre-se que todo o processo judicial é demorado, tá? O seu não vai ser diferente. Entre um andamento e outro, não é raro levar pelo menos 10 dias. Tá? O juiz recebe os seus dados e fala, diga ao Ministério Público, ele tem 10 dias para falar. Depois que o Ministério Público falou, volta para o juiz pode levar mais 10 dias para falar. O juiz, quando ele solicita, por exemplo, que a equipe técnica faça os estudos psicossociais, a equipe pode levar alguns meses até para marcar a entrevista, porque depende da agenda deles. Eles atendem não só a vara da infância e juventude, eles atendem todas as varas daquela comarca, tá bom? Então, às vezes, eles estão sobrecarregados, e aí eles não conseguem agendar com muita rapidez, né, para uma data muito próxima. Então, às vezes, pode levar aí 1, 2 meses para que seja marcadas as entrevistas. E são várias entrevistas. E depois disso, tá, ainda pode levar 2, 3 meses depois de finalizadas as entrevistas para que o estudo fique pronto e seja colocado dentro do processo. Tá? Então, veja, é demorado, prepare-se para isso. Mas, olha, se houver a juntada de laudo contrário ao seu pedido de habilitação, é importante que você analise de forma racional e madura, né, o porquê
da equipe técnica entender que você não deve adotar nesse momento. Se você concordar com os argumentos apresentados pela equipe técnica, deixa o processo acabar. E após trabalhar os motivos que levaram a essa negativa, você pode voltar a propor a ação de habilitação. Tá? Vai ser um novo processo e você vai passar por novas entrevistas. E aí, se você já tiver resolvido os problemas que levaram à negativa, né, a sua chance de conseguir habilitação dessa vez aumentam em muito. Agora, se você discorda, tá? Se você acha que está errado aquele laudo, você pode contratar um advogado, mas tem que ser um advogado, você sozinho não pode fazer essa defesa, tá? Você tem que contratar um advogado para apresentar o que a gente chama de impugnação aos estudos psicossociais apresentados. Um advogado, para participar de um processo de habilitação, deve ter experiência na área, tá? Não é recomendável contratar advogado que não tenha atuado em processo de habilitação. Tá? Pois as leis que se aplicam aos processos que envolvem adoção, inclusive o processo de habilitação, são muito específicos. Tá? Essas leis são muito específicas. Então, contratar alguém que não tenha experiência, não tenha atuado antes nesse tipo de processo, existe algum risco dessa pessoa talvez usar uma legislação que não seja adequada para aquele momento processual. Tá bom? Então, escolha um advogado que entenda desse tipo de processo. Bom, terminado o processo de habilitação, tá, com uma sentença favorável ao seu pedido, você vai entrar na chamada fila de adoção. Todas as pessoas habilitadas têm que estar na fila de adoção. Só pode adotar no Brasil quem está na fila de adoção. Passou pelo processo de habilitação e agora entrou na fila de adoção. Só que, olha, entre sair a sentença e você ser colocado dentro do Sistema Nacional de Adoção, do SMA, pode levar algum tempo, tá bom? Agora, uma vez que você já esteja no SMA, já está documentado e atestado para todos os juízes do Brasil que você está apto à adoção. Tudo bem? Agora, olha, quanto mais limitada a idade e outras características da criança, maior será o seu tempo de espera na fila de adoção, tá bom? Então, pode levar anos para o seu filho chegar, muitos anos, dependendo do perfil. Certo? Quanto maior restrição, quanto mais nova a criança, quanto maior restrição de etnia, eu só aceito criança branca, tá? Questões de saúde, eu só aceito criança saudável, sem qualquer doença. Isso faz com que demore mais, tá bom? Porque as crianças que vão sendo disponibilizadas para adoção, raramente estão dentro desse perfil mais restrito, ok? Mas, ó, sempre se lembre, só não adota quem desiste da adoção, tá bom? Se você persistir, seu filho vai chegar. Pode ser mais rápido, dependendo do seu perfil, pode ser mais demorado, dependendo do seu perfil, porque você tem a liberdade de estabelecer o perfil. O ônus da sua escolha de perfil é o tempo pelo qual você vai esperar até a chegada desse filho. Mas o tempo vai passar, tá? Você estando na fila ou não, o tempo vai passar. Logo, use o tempo de espera para se preparar financeira, emocional e psicologicamente para a chegada desse filho. Tá bom? Muita coisa você tem que aprender sobre adoção enquanto espera. E sempre tenha em mente, adoção só se for legal, segura e para sempre. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo vídeo.